Fala pessoal do The English Room, meu nome é Anderson e hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre as possibilidades de estadia quando você faz um intercâmbio. Eu fiz um outro vídeo para você que está ainda decidindo se vale ou não a pena fazer o intercâmbio. Ele está aqui em cima, mas eu já te adianto que vale muito a pena, então assiste lá para você ver a evolução que eu tive com o meu inglês durante o meu intercâmbio. E agora vamos às possibilidades de onde ficar. Bom, a primeira coisa que eu pensava quando eu fui procurar por um intercâmbio é que era obrigatório você ficar em uma casa de família. Ou seja, aquela família que te recebe no país, faz comida pra você, você vive na casa como se fosse um filho, e aí você vai pra escola com uma rotina mesmo de uma casa americana. Eu achava que a definição de intercâmbio era isso, que era você ficar numa casa de família e ir para uma escola. Então, foi uma surpresa para mim quando eu finalmente fui numa agência de intercâmbio e descobri que não, que na verdade você tem algumas opções. Bom, primeiro de tudo, depende de qual país você está indo, qual visto você vai pedir. Então, é importante considerar tudo isso, mas isso só para a escolha da escola e não para a escolha de onde você vai ficar. Então, digamos que você vai usar um visto de estudante. Você tem que escolher uma escola que fornece uma carta chamada I-20, se for nos Estados Unidos, ou se for em outro país, provavelmente vai ter a sua carta específica, dizendo que você vai estudar lá para que você tenha esse visto. Agora, não é um pré-requisito da escola aonde você vai ficar. Algumas escolas têm parcerias com programas para receber estrangeiros, nos quais eles falam que você é indicado que você fique numa casa de família, porque é mais seguro, etc, blá blá blá. Mas a verdade é que se você quiser, você pode alugar um Airbnb, você pode alugar um apartamento à distância, você pode fechar um estúdio, e isso geralmente a escola mesmo intermedia esse estúdio, você pode ficar no campus de uma faculdade. Isso também é intermediado pela agência de intercâmbio ou pela escola, ou você pode ficar na casa de família. Eu vou comparar para vocês 4 dos que não são tão óbvios, porque hotel e Airbnb são coisas bastante comuns quando a gente viaja no Brasil, em qualquer lugar, então não vem ao caso aqui a gente comparar isso para o intercâmbio. Mas caso você queira fazer, também é uma opção. A primeira opção é uma opção assim pouco comentada e pouco pensada, mas que foi a minha primeira opção quando eu fiz o intercâmbio, que é um hostel. Hostel nada mais é do que a tradução direta de um albergue, mas não é aquele albergue para moradores de rua, é mais um albergue para viajantes, no qual você compartilha o quarto com muitas pessoas. E isso é muito legal, porque você conhece muita gente muito rápido e sua habilidade de comunicação melhora muito rápido, porque você tem muito estímulo para interagir com as pessoas, porque toda vez que você deixa de interagir, você está deixando de viver grandes momentos. Então você acaba se auto-empurrando para poder interagir mais. Então o hostel é uma ótima opção para você que está procurando. Porém, ele oferece zero conforto
e é um ambiente pouco favorável para estudo, porque você tem o tempo todo pessoas à sua volta e o tempo todo um ambiente bastante festivo e bastante de demanda social, ou seja, as pessoas estão o tempo todo se conhecendo e comunicando. Mas ainda assim é uma ótima opção para você evoluir seu inglês rápido. A segunda opção é o campus de um colégio. Eu não fiz a estadia em um campus de colégio em um intercâmbio. Porém, eu morei dentro de um campus de colégio por 2 anos, que foi dentro da USP, e eu posso dizer para vocês bem como é a vida lá. Então, é uma vida bem comunitária. Você tem acesso à cozinha coletiva, geralmente, ou dentro do apartamento, ou uma cozinha por andar, onde todo mundo vai lá. Você tem centros de convivência, então todo mundo vai e interage. Você tem gente de todo o país, o que é bastante parecido com um hostel. Porém, você tem um certo espaço privativo para você estudar, o que é uma vantagem em relação ao hostel. Se você é uma pessoa sociável, que gosta de festas, esse é o lugar ideal para você, porque geralmente tem muitas festas, algumas particulares, outras grandes, umas da faculdade, outras do próprio dormitório, e tem uma rotatividade muito grande de pessoas, então você acaba conhecendo muita gente em um curto período de tempo, você acaba interagindo muito, falando muito, então você vai praticar bastante a sua habilidade de conversação em inglês. De fato, é um ambiente que fomenta o conhecimento, então as pessoas têm conversas mais profundas sobre os doutorados e os temas de estudos delas, mas também fomenta bastante a loucura, sabe? Então você tem uma festa hoje, tem outra festa amanhã, tem algo para fazer hoje, é uma vida social bastante agitada, com pouco conforto, não é um ambiente ultra confortável, porém existe mais conforto do que num hostel. Então, entre ficar num hostel e ficar num college campus, com certeza, se você vai ficar pelo menos um mês, college campus vale muito mais a pena, porque você vai ter aí um conforto e um lugar que parece um pouco mais com uma casa, porque o hostel ele tem uma cara de hotel mesmo. A próxima opção que a gente tem é o estúdio. O estúdio é uma coisa assim que pra mim parecia de outro mundo, porque parece muito caro. Você vai ter um apartamento só pra você, com banheira, com aquecimento e um espaço legal, com uma cozinha pra você fazer a sua própria comida. Então, parece uma opção cara. Porém, quando eu verifiquei, a diferença entre ficar num estúdio, ficar no college campus e ficar numa casa de família era muito irrisória, de maneira que quando eu fiz o intercâmbio eu escolhi ficar num estúdio.
A vantagem para quem quer ficar no estúdio é que você tem autonomia e independência. Você chega a hora que você quiser, você sai a hora que você quiser, você não precisa dar satisfação para ninguém da sua vida, do que você faz lá ou deixa de fazer. Você tem total autonomia em relação a tudo. Ou seja, também demanda responsabilidade, porque se você não puser o celular para despertar na hora certa, você não vai chegar na escola. Se você não se programar para estudar num horário, você não vai estudar. Se você não for uma pessoa que busca se socializar, você não vai fazer amigos, você vai ficar isolado. Então, é um ambiente que corre o risco de isolamento. Porém, na minha experiência, vocês vão ver lá, foi muito legal porque existiam outros estudantes fazendo o mesmo sistema de estúdio e a gente fazia festa, a gente fazia luau, a gente tocava na beira da piscina, a gente saía para viajar junto. Então, acabou sendo uma experiência muito rica e com o meu próprio espaço. Eu sou uma pessoa muito autônoma, eu preciso do meu próprio espaço. Não gosto de gente tomando decisão por mim. Então, assim, pra mim, ficar numa casa de família não serviria. E agora a gente chega exatamente nesse ponto da casa de família. Essa última vez que eu vim pra Califórnia, eu vim dar aulas de Zuki. Eu estou numa casa de família. Porém, é diferente de uma casa de família de intercâmbio, porque essa família aqui é um casal que tem a mesma idade que eu, então a gente se dá muito bem. E a outra diferença é que eles foram viajar, a casa tá comigo já tem quase uma semana. Então acabou que pra mim a sensação é muito parecida com a de quando eu fiquei no estúdio, porque eu entro, saio a hora que eu quiser, eu tomo as minhas próprias decisões na casa, tudo que eu faço eu sou responsável, eu que vou lá, compro comida, faço comida e tal. Então acabou sendo muito parecido. Mas durante essa primeira semana de experiência aqui, o que eu senti que vocês vão sentir quando ficarem numa casa de família é uma imersão cultural, ou seja, vocês vão ter mais convivência com o idioma do inglês. Se vocês ficarem numa casa de americanos, então, pelo amor de Deus, não vão para ficar numa casa de brasileiros. A outra coisa é que eles vão te dar dicas. Pode ser que eles te forneçam um carro ou um meio de transporte, como uma bike, uma moto. Então você acaba tendo alguns confortos, computador, um ambiente realmente próprio para o estudo e para aquela atividade que você se propõe a fazer. O bairro tende a ser muito bom, porque tende a ser bairro residencial, então você tem aquela autêntica vida de Riverdale, você tem aquela autêntica vida de seriado americano. Isso é legal, porém, você pode ser que seja restrita ou restrito em relação aos horários que você vai chegar em casa. Você pode não ter autonomia para escolher o que você vai comer, porque eles fazem a comida para eles, então, a não ser que você queira gastar extra com comida, você vai ter que comer o que eles estão comendo. Por outro lado, você não vai gastar com comida, porque eles já fazem a comida para eles e você não tem que ir lá e comprar, como é o caso de todas as outras opções que eles têm para vocês. Em todas as opções, a comida é por sua parte, exceto na casa de família. Em todas as opções, se você quiser ter um carro, você tem que alugar, o que é barato aqui. Mas você tem que alugar. Exceto na casa de família, que pode ser que eles te emprestem um carro, uma bike, uma moto. Então, você tem que ver tudo certinho antes de escolher a sua família. Você pode perguntar para eles quais são as regras da casa, se eles têm um toque de recolher, que eles chamam, que é o curfew, que seria a hora para você estar em casa, e eles são muito sérios com relação a isso. Se eles são americanos, o que eles costumam comer, você pode verificar tudo isso. Eu, por exemplo, sou vegetariano, e para mim foi ótimo, porque a casa onde eu tô aqui é de pessoas veganas. Então eu pude até experimentar um pouco além do que eu já tenho, que é o vegetarianismo. Eu experimentei um pouco do veganismo, então para mim foi maravilhoso. Então, isso tudo são coisas que você pode interrogar antes de fazer a viagem para poder decidir
se você vai ficar numa casa de família, ou se você quer um pouco mais de autonomia, ou se você quer um pouco mais de interação, se você valoriza mais a questão de privacidade. Então, tudo depende da sua personalidade. Não existe uma escolha certa. Existe a escolha certa para você. E é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Assistam o outro vídeo e deixem suas dúvidas nos comentários, porque eu tô sempre aqui para responder para vocês. Até a próxima e tchau, tchau.